É a voz que eu dirijo a minha prece, de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia. Neste domingo, nossa Páscoa semanal, é a 19ª semana do Tempo Comum, e nós estamos neste ano sendo acompanhados, como você sabe, a cada domingo pelo evangelista Lucas. É Lucas o nosso catequista, é Lucas o nosso evangelizador ao longo destes domingos do Tempo Comum. Nós já sabemos algumas características próprias do evangelista Lucas. Já sabemos o grande amor que ele tem pelos pobres, pelos pequeninos, o grande protagonismo das mulheres dentro do seu evangelho, o papel importantíssimo da oração. Você lembra que ontem a gente ouviu o evangelho da transfiguração, e na transfiguração Jesus estava orando. Assim também no momento do batismo de Jesus, Lucas revela, diz pra gente que Jesus estava orando, não é? Quando também a voz do Pai se escuta. Portanto, a vida de oração é uma coisa que está muito presente na vida dos cristãos e de Jesus, não é? Porque o Evangelho de Lucas também se prolonga com os chamados Atos dos Apóstolos, e ali vai mostrar que a comunidade dos primeiros cristãos ela era uma comunidade perseverante na doutrina dos apóstolos, perseverante na oração, perseverante na partilha do pão, na comunhão fraterna. São características desta comunidade para quem Lucas dirige o seu Evangelho. O Evangelho de Lucas nos fala também de uma coisa que é uma característica dessa oração, que Jesus diz para nós, os seus discípulos, as suas discípulas, rezem sem cessar. Então, a vida da oração. Mas nós vimos na semana passada que Lucas trazia um assunto muito importante para a vida da comunidade, que é a relação com a riqueza. Já contou Jesus aquela parábola daquele homem que era um grande proprietário de terra, e ele vendo a grande fartura de uma colheita que ele teve na sua terra, ele ficou sem saber como é que eu faço agora com tudo isso, e encontrou a solução mágica: derrubar todo o seu celeiro, ampliar os seus celeiros para acumular as suas riquezas. Mas o Evangelho, Jesus, concluía que aquela não era a forma mais correta de você pensar em administrar a sua vida, o dom que Deus deu a você. Porque aquele homem estava dizendo assim: agora eu posso ficar deitado, dormir tranquilo e dizer para mim mesmo: aproveita, descansa. E Jesus disse que Deus podia naquela noite dizer para ele: me devolva a vida, me devolva a sua alma. E disse que aquele era uma forma de administrar e de pensar a vida sem inteligência, sem profundidade. Era chamado de uma pessoa estouta. Então o Evangelho terminou nisso, falando dessa história, de como é que a gente pode administrar a vida da gente como uma verdadeira perda daquelas coisas que são fundamentais na existência da gente. O Evangelho de hoje, no capítulo 12 de Lucas, nós vamos lê-lo do versículo 32 ao versículo 48, e um pouquinho nos coloca na sintonia daquela palavra da semana passada. Começa com Jesus se dirigindo aos seus discípulos, dizendo que eles são um pequeno rebanho. Ele diz assim: não tenhais medo, pequenino rebanho. Por que Jesus fala desse pequenino rebanho? Jesus tem essa consciência de que não são muitos estes que entram na proposta que ele faz. A proposta de Jesus é uma proposta que realmente são poucos aqueles que entram nela. É uma proposta exigente, é uma proposta desafiadora, mas nós que entramos nesse segmento de Jesus, precisamos colocar uma coisa na nossa cabeça: o dom do reino de Deus. O reino de Deus é um dom, é uma coisa que agrada a Deus nos dá esta vida no seu Filho Jesus. É um dom de Deus, é do agrado do Pai dar o reino. O reino não é uma coisa que a gente compra, o reino não é uma coisa que a gente conquista, o reino é um dom de Deus Pai. E o reino é o próprio Jesus, é o Filho de Deus, que Deus dá, que Deus entrega para cada um de nós. Agora, qual é
a implicação disto na vida da gente? Quais são as consequências deste dom que o Pai faz para nós, desta doação? Então nós que fazemos parte desse pequenino rebanho, temos que entrar na lógica de Deus, que não é aquela lógica daquele homem rico que ficou acumulando todas as coisas, derruba um celeiro, faz um outro maior e acumula tudo, pensando que a segurança da vida dele estava nas coisas que ele pensava que tinha nas mãos, porque o que era fundamental, que era a sua vida, esse controle da vida, ninguém tem. Esse é um mistério. Não é que, de repente, em qualquer momento, Deus pode nos pedir para que a gente dê contas. Então, quem recebe o dom do reino de Deus deve entrar nessa lógica do dom também, nessa lógica da doação, nessa lógica da entrega, na lógica de um amor que não é amor que acumula. Não é? Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente quer ter sempre dessas coisas. Eu gosto da cor azul, aí tudo que tiver de azul a pessoa quer. Eu gosto do vermelho, tudo que tiver em vermelho a pessoa vai querer em vermelho, quer isso, quer aquilo, porque gosta. Então a lógica desse amor de querer bem, de gostar, é querer acumular. A lógica do amor que é Deus, que é o amor agape, não é nada que você acumula, que você retém, que você guarda, é aquilo que cresce quando você entrega, quando você dá. Quando como você pega uma sementinha que ela é única só e você dá aquela semente para a terra e passa o tempo e aquela semente germina e você vai ter milhões daquela mesma semente porque você teve a coragem de dar, de entregar aquela semente à terra. Aquele homem que acumulou tudo dentro de um magazine, dentro de um celeiro, ele não tinha a lógica de dar, era a lógica de acumular. Então, uma semente que fica sempre acumulada está certo, a gente vai comer, vai matar a fome, etc. Mas ela não se multiplica, ela não cresce, porque é a lógica do acumular, é a lógica do reter. E quando você retém, aquilo não se desenvolve, não cresce. Então, a lógica do reino de Deus, a sabedoria do reino de Deus, essa sabedoria de crescimento, de entrega, de doação. Aí Jesus diz assim, olha, venda os bens de vocês e deem de esmola. A esmola foi sempre uma coisa muito praticada pelo povo de Israel, pelos primeiros cristãos. A dar a esmola é a doação. Mas só que não é dar uma esmola de qualquer jeito, porque dentro dessa palavra esmola, a gente traduz como esmola, mas na mentalidade de Israel, o nome disso é justiça social. Façam justiça social com os bens que vocês têm. Então isso significa fazer justiça social, a esmola, a caridade, significa usar com inteligência. Não é que eu vou pegar o dinheiro meu, vou dar para uma pessoa que agora vai beber, gastar tudo em cachaça, vai gastar tudo isso em drogas, nisso, naquilo, aquilo outro. Não é isso. É usar com inteligência aqueles bens que você construiu e promover justiça no mundo. O que é a justiça? A justiça é o equilíbrio. Então, se tem gente que está acumulando tanta terra, sabe que nas nossas cidades, por exemplo, se fizesse hortas comunitárias, se 10% do território de uma cidade fosse usado como espaço para hortas comunitárias, o problema da fome poderia ser resolvido. E a gente não precisava andar caminhão para buscar hortaliças e não sei aonde e não sei o que. Não. As soluções iriam aparecer dentro do próprio lugar. Poderia pegar gente que está desempregada, formar cooperativas, trabalhar aquela terra, criar aquelas hortaliças, a gente vai tendo as frutas do tempo que a região produz, não vai ter que estar buscando, querendo comer coisa que é de outro lugar e de outro espaço que não sei o que. Também isso a gente pode fazer, não é? Mas vai crescendo com a inteligência do local. Então a gente pegar os bens da gente e investir em causas que libertem as pessoas da dependência, que libertem as pessoas do atraso, que favoreça a inteligência. Então essa forma inteligente que Jesus nos convoca para a gente usar. Então entender bem que a esmola aqui, não é, na mentalidade de Jesus, essa esmola chama-se justiça. E o que é de justiça é algo que também tem uma espécie de direito do outro. Mas a gente vai além, porque tem a misericórdia. Às vezes o outro nem pode ter direito a isso, mas tem o meu amor que agora me envolve com esse outro, com essa outra pessoa e me faz responsável. Portanto, o Evangelho de hoje nos chama a responsabilidade social, responsabilidade com o ambiente, responsabilidade com as famílias, responsabilidade com o outro. E é de Jesus. Dessa forma, a gente está fazendo bolsa
que não vai se estragar, vai tendo um tesouro no céu, onde o ladrão não chega nem a traça corrói. Né? Acho que tem um ditado antigo que dizia assim, não é, que quando a gente é um peregrino de mãos vazias, na hora que o ladrão chega, a gente dá risada, porque o ladrão não vai ter nada para levar. Eu tenho uma mochila que eu caminho e ela tem um imãzinho para grudar e está sempre aberto, porque naquele lugar eu enfio meu guarda-chuva. Aí muita gente me para, olha, a sua bolsa está aberta. Eu digo, obrigado, muito obrigado. Eu digo, coitado do ladrão, se enfiar a mão aqui dentro, ele não vai achar nada, vai achar um guarda-chuva velho que dá trabalho de abrir. Então eu vou rir se ele quiser levar alguma coisa ali. Vai enfiar a mão e não vai encontrar absolutamente nada que possa levar. Bom, então o ladrão que não vai levar aquilo que é nosso. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Essa é a questão fundamental. Onde é que está o nosso tesouro? Ali vai estar o nosso coração. Onde é que está o nosso coração? Se o nosso coração está em Jesus, em seu reino, na sua palavra, então a gente vai ser realmente gente feliz. O Evangelho continua dizendo o seguinte, que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. O rim cingido, né, amarrar na cintura as vestes, porque as pessoas usavam túnica. Então, para poder caminhar, o que é que fazia? Pegava a túnica, trazia até a cintura e amarrava com uma corda, com um símbolo, para poder caminhar. Era próprio para quem ia trabalhar, porque com a túnica comprida não dá para trabalhar daquela forma. Então, os rins cingidos, vocês estejam sempre trabalhando. Não é gente que deve estar sem ocupação. Depois o rim cingido, dessa forma, e as lâmpadas acesas, é uma imagem que evoca o Antigo Testamento, o Êxodo, a saída de Israel do Egito, que sai durante a noite com essa lâmpada acesa. Não é? A primeira leitura de hoje é do livro da Sabedoria, não é? 18, 6 a 9, e justamente fala dessa lembrança dessa noite, que é a noite que o povo de Israel esperou, que foi a noite da sua libertação, a noite em que ele deixou o Egito. Então essa é uma evocação, não é? A gente pensar nessa vida da gente como quem de fato faz uma passagem, faz um êxodo, sai da escravidão. Aquele homem da parábola da semana passada, ele era um escravo dos seus bens, escravo do seu dinheiro. Portanto, sair da escravidão do dinheiro é entrar na terra prometida. O que era na terra prometida? A terra não era propriedade de uma pessoa, a terra era propriedade de uma tribo, era uma espécie de reforma agrária. Deixem passar aqui a palavra, né? Porque a terra era propriedade coletiva, era propriedade do todo, a tribo recebia a terra. Tanto é que os sacerdotes, os levitas, eles não recebiam a terra como herança e viviam da misericórdia, do amor, da bondade dos irmãos, que davam ofertas a eles para que eles pudessem estar sempre dispostos ao serviço do santuário. Portanto, pensar no Êxodo é pensar nessa reorganização, deixar uma escravidão e entrar nessa mentalidade de uma propriedade que é comum a todos, como os primeiros cristãos fazem uma experiência de êxodo, de libertação e de Páscoa, porque ninguém considerava propriedade sua aquilo que possuía. Não é? Eles eram perseverantes na doutrina dos apóstolos, eles eram perseverantes na partilha do pão, eles eram perseverantes nesse fazer partilha uns com os outros, na comunhão fraterna. Então a chamada de hoje, esses rins cingidos, é como entrar num novo êxodo, numa nova perspectiva de quem quer viver a fraternidade, de quem quer viver a comunhão. Ao mesmo tempo, por exemplo, na liturgia, isso foi aprofundando, essa questão de ter o rim cingido. Quando, na missa antiga, e hoje tem gente que faz, eu rezo muito dessas orações, quando a gente vai colocar o amito, então tem uma oração própria que a gente reza, coloca a túnica, a alva, tem a oração que se reza, e na hora que a gente vai amarrar o símbolo, tem também uma oração. E interessante que esta oração que a gente reza na hora que amarra o símbolo, ela está ligada à castidade. A castidade está ligada à energia sexual da gente, não é? Essas forças que a gente tem, que é a força de a gente se multiplicar. A energia sexual é o quê? É a energia da sua permanência no mundo, é a energia com a qual você gera filhos, gera filhas, e dessa maneira é uma forma de você de manter a vida presente. Então, dessa forma, a castidade tem a ver também com o direcionamento da energia. Então, os rins cingidos significa usar a energia da gente, a energia que tem a ver com a vitalidade da gente, bem direcionada. Não perder, não dissipar
ocupar essa energia que a gente tem com coisas que nos tiram do foco, não perder a energia da vida, não perder as forças que a gente recebe de Deus para transformar o mundo, para fazer do mundo um lugar realmente melhor. Os rins cingidos lembram isso. Os rins também tem essa coisa como a sede da ciência e de um certo conhecimento. Então, ter uma inteligência que é amarrada, não é, bem profundamente por aquilo que vem de Deus, iluminada por essa lâmpada que a gente carrega na mão. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento. Então somos como empregados, devemos esperar o Senhor que vai voltar da festa de casamento para abrir a porta e logo que ele chegar e bater. E aí diz Jesus, felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Olha que coisa bonita, essa bem-aventurança do estar vigilante, do estar acordado. Ora, quando você vai bater na casa de alguém durante a noite, né? O que é que você olha? Você olha para ver se tem luz acesa. Se a luz estiver apagada, você diz, não vou bater não, porque está todo mundo já dormindo, já foi dormir. Então é feliz e bem-aventurado quem usa a noite não somente para dormir. Os escribas de Israel, eles estudavam durante a noite, porque trabalhavam durante o dia, e à noite era a hora de meditar a Sagrada Escritura. Lembra de Nicodemos, que se encontra com Jesus durante a noite? A noite que deve ser esse espaço não somente do sono, mas também da vigília, o momento em que a gente aprofunda os mistérios, não é, de Deus. Então, usar a noite não somente como algo que passa o tempo e que a gente perde o tempo, não, mas a noite usada também como um momento de vigília, de estar acordado. Porque o que é que vai acontecer? Diz que esse patrão, quando chegar, é ele que vai cingir os rins, é ele que vai fazer a gente se sentar à mesa e vai nos servir. Não é isso que Jesus faz na última ceia? Ele não se cinge com uma toalha, não lava os pés dos discípulos, não é ele quem serve, tomai e comei, tomai e bebei. Então, aprender de Jesus esse estilo de quem sabe servir e sabe servir sempre. Não vim para ser servido, mas para servir. E caso ele chegue à meia-noite, às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Lembra que ontem, aliás, essa semana, a gente viu Jesus vindo ao encontro dos discípulos que estavam na barca, era por volta das 3 da manhã, às 3 da madrugada. Então, esse horário não é que Jesus vinha ao encontro da gente. E como lá no Horto das Oliveiras, Jesus na madrugada dizia aos discípulos, rezem comigo, vigiem comigo. Então, aqui também tem uma evocação desse próprio mistério da paixão de Jesus, no qual nós, discípulas e discípulos, precisamos estar em comunhão com Ele, nessa vigília. Caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da manhã, feliz vai ser se assim o encontrar. Mas ficai certo, se o dono da casa soubesse em que hora o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vocês também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. É interessante, porque essa palavrinha, estai preparado, gineste hematos, é uma palavra que depois gerou na arte litúrgica a hematia, que é uma coisa da decoração, digamos assim, do embelezamento. Etoimase é a palavra correta. Gineste retemazo aí. É uma palavra que gerou uma arte, não é? Porque a palavra significa preparação, não é? Fiquem preparados. E aí, eu falei essa semana da dedicação da igreja de Santa Maria Maior, e tem um arco na Basílica de Santa Maria Maior, falando lá de Sisto III, e o povo de Deus construiu essa igreja. E no arco tem uma cadeira vazia, com a letra como se fosse um P e um X, que é chamado de Quirô, que são as duas letras do nome de Jesus. E aquela cadeira vazia, aquele trono vazio, quando a gente olha para aquilo, a gente lembra que o Senhor vai voltar. Vai voltar para se sentar naquela cadeira de juiz, para julgar os vivos e os mortos. E o que é que significa quando a gente olha para aquela cadeira vazia? Aqui é hematia, que significa preparação. A gente precisa se preparar. Fiquem preparados. É o que aquela cadeira vazia mostra para a gente, né? Van Gogh, né? Tem também uma pintura
de uma cadeira vazia com uma vela acesa, não é, que falava da espera que ele tinha desse amigo dele. Vocês lembram o Nelson Gonçalves, né? Ele tem uma música que diz: naquela mesa ele sentava sempre, me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje de memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu me tornei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa no canto, uma casa, um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, esta dor tão doída não dói assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa está faltando ele, a saudade dele está doendo em mim. Essa mesa vazia, essa mesa com um lugar vazio, né? Ele conta essa história da saudade do seu pai, não é? E nós, quando entramos nessas igrejas que tem aquela cadeira vazia, não é? Ele diz na música, né? Ele contava a história que hoje eu sei de cor. Aí a gente olha para aquilo e lembra do Evangelho de Cristo, né? Das histórias que ele nos contou, como essa que ele está contando hoje, que a gente sabe de cor, que a gente sabe com o coração, que a gente guarda realmente dentro da gente, não é? E brilha, aquele brilho que ele via quando o pai contava as histórias, agora é o brilho que a gente guarda no coração da gente quando ouve estas palavras do Evangelho. Então esse Senhor que põe a gente na mesa e nos serve, e hoje quando a gente olha para a mesa do altar, ou para aquela cadeira, aquele espaço vazio dessas igrejas que tem esta forma decorativa, a gente lembra que a gente deve ficar preparado, porque a gente não sabe nem o dia nem a hora. Ele vai chegar naquele momento em que a gente menos esperar. Quando Pedro ouviu essa conversa de Jesus, olha, o Evangelho de Lucas foi escrito muito tempo depois de tudo isso, né? E agora eles estão recordando o que aconteceu. Eles recordaram uma palavra de Pedro. Pedro perguntou: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E Jesus respondeu para ele: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida na hora certa? Essa palavra administrador, economoi, daí vem a palavra economia e tudo mais, né? É uma palavra, administrador, oikonomos, que significa aquele que põe regra dentro da casa, o administrador. Esse título, oikonomos, a gente vai ver na carta a Tito, na carta aos Coríntios, era uma forma que eram chamadas as lideranças nas comunidades cristãs. Hoje a gente chama líder de comunidade, coordenador de comunidade, líder da pastoral, não sei o quê. Naquele tempo, nas comunidades de Paulo, e Lucas pertence a esse grupo que evangelizava com Paulo, oikonomo significa a palavra para liderança da comunidade. Quem é a liderança? Então essa parábola é contada para quem é líder. Para quem é líder de comunidade, para quem é professor, para quem é professora, para quem é pai, para quem é mãe. Mas em relação uns aos outros, a gente pode estar sempre liderando, a gente pode estar sempre servindo de estímulo para o outro. Portanto, essa parábola é contada para todos, mas sobretudo para aqueles que têm uma responsabilidade de alimentar o outro, de dar comida na hora certa. Ele diz: feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito, e o Senhor dá mais possibilidade de a gente aumentar a responsabilidade da gente, desenvolver os talentos que a gente tem. Mas olha o que Jesus diz: porém, se aquele empregado pensar assim, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Você tem que ter responsabilidade com a sua liderança. A gente não deve achar que o senhor está demorando, a gente faz tudo agora do jeito da gente. Olha, o Evangelho de Lucas começa com o anjo Gabriel aparecendo a Zacarias no templo. E o povo do lado de fora fica agoniado porque acha que ele está demorando muito lá dentro. Assim nós também muitas vezes temos essa sensação: Jesus está demorando demais, as coisas estão ficando muito ruins, deveria já o Senhor intervir com uma força muito forte.
A gente tem que saber se relacionar com a espera e saber usar a preparação. O tempo é de Deus. A mim, a você, não cabe achar que está demorando ou que está... Não, a gente tem que tomar consciência da responsabilidade administrativa que a gente tem e cuidar da casa da gente. A casa da gente é todo o mundo, é responsabilidade da gente como irmãos e como irmãs uns dos outros. Mas além dessa demora que está aqui dentro do Evangelho de Lucas, você se lembra que quando Moisés subiu o monte para receber os mandamentos, o povo cá embaixo, na base, ficou achando que estava demorando demais. Essas coisas, está demorando demais. Às vezes também na sociedade a gente não acha que o mundo já deveria estar bem melhor e que isso e que aquilo. Tem gente que está se desestimulando e está querendo resolver as coisas com a sua própria mão, resolver tudo na força. Não é? Se a polícia demora de chegar a algum lugar, a gente faz o lixamento. E se a gente vê que as coisas não estão funcionando, a gente conta mentira para poder convencer o outro, se o outro não cede àquilo que a gente está dizendo, ou então a gente isola, a gente querendo sempre dar o jeito da gente, no modo da gente. Quando o povo estava cá embaixo esperando, o que foi que fez? Saiu catando ouro de quem tinha e fundiu e fez um bezerro. O risco da idolatria, de criar deuses. Aí se a gente não é capaz de viver a esmola que Jesus está propondo, ou seja, se a gente não é capaz de viver a partilha, a justiça social, a gente cria a idolatria do mercado, a gente idolatra o mercado. E para idolatrar o mercado sobe o preço, quem tem a unha maior que suba na parede, não é? E linka, e os grandes, os que têm dinheiro, diz, não, vamos cobrar o preço da gasolina de acordo com o petróleo, ou melhor, de acordo com o dólar. Não está nem se importando se o povo está aqui, está vivendo na pobreza ou não está. Agora tem que colocar o preço do frete no produto que a gente vende, não está importando com nada. Dando as soluções com a sua força, em vez de pensar na responsabilidade social, que Jesus fala, né, da partilha dos bens, não. Esses poucos que muito têm, querem possuir sempre cada vez mais, como o dono do celeiro da semana passada. Destrói o celeiro e cria celeiro ainda maior. E aí nós, os pequenos e os pobres, né, a gente vai também caindo na idolatria da violência. Como a gente é violentado de todas as formas, então o outro ali tentou um assalto, ele não conseguiu assaltar, vai todo mundo em cima e espanca e bate e não se preocupa de se chegar às autoridades, de fazer a justiça conforme deve se fazer. Então a gente vai criando os ídolos da gente, o ídolo da violência, o ídolo da prepotência. A gente vai criando ídolos, deuses, segundo a nossa imagem e a nossa semelhança, porque a gente não sabe esperar, porque a gente não sabe usar esse tempo que Deus nos dá para fazer uma preparação, para mudar o coração da gente, para deixar que o coração da gente se converta nas proporções do reino. Aí o que é que Jesus diz? Esse povo que fica aí se embriagando, batendo nos outros, usando da violência, quando o Senhor virá, ele vai partir esta pessoa no meio para ele participar da morte do destino dos infiéis. Gente, aqui a palavra dicotomesei, dividir ao meio. Olha só que aqui tem a palavra dicotomesei, dicotomia. Lembra, conhece a palavra dicotomia? Que é quando a gente faz uma coisa dividida. Então o que é que acontece? É que a gente está sendo gente dicotômica, está vivendo uma dicotomia. Na igreja a gente reza para o Pai de Jesus, que é o Deus de toda consolação, de toda paz, de toda justiça, mas na vida social a gente está propagando a violência, quer usar a força, quer usar a prepotência, quer usar a mentira. Olha a dicotomia entre a igreja e a vida. A dicotomia entre o que a gente lê na Sagrada Escritura e o que a gente fala pelos meios de comunicação social. Não transpira de evangelho. Então, a sorte desses de quem não é fiel é isso, é viver dessa infidelidade. Então, é que a gente faz esse caminho da dicotomia e a gente vai perpetuar então a dicotomia da gente. O que é que a gente deve lutar? Para encontrar essa unidade de vida, essa vida que se funde, que se une com aquilo que Jesus diz. Não só como teoria, mas como uma prática. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem pouco foi dado, pouco será exigido.
É essa palavra de Jesus para nós no dia de hoje, minha amiga, meu amigo. Peçamos a Jesus que nos dê essa graça. Voltemo-nos ao Senhor. Senhor Jesus, nós queremos te pedir a graça da unidade de coração. A unidade de coração que une a tua palavra às nossas ações. Ajuda-nos a descobrir o caminho da justiça social, o caminho dessa esmola inteligente que nos faz promover a quem é mais pobre e a quem é mais necessitado. Ajuda-nos a perceber que as nossas propriedades, sobre elas pesam, como dizia São João Paulo II, uma hipoteca social, uma responsabilidade pela vida de quem é pequeno, de quem é mais necessitado, que por várias razões podem não ter tido acesso aos bens deste mundo. Ajuda-nos a sermos administradores e ajuda-nos a perceber que nós temos responsabilidades de administração dessa casa comum que é o mundo que tu colocaste nas nossas mãos, colocaste sobre a nossa responsabilidade. Ajuda-nos a viver a profundidade desta palavra que tu nos dás no dia de hoje. Ajuda-nos a canalizarmos as nossas energias e a iluminar as nossas energias com a lâmpada da tua palavra que nós recebemos em nossas mãos. Que saibamos usar a nossa vida como um tempo de preparação de dias melhores, de um mundo novo, de acordo com o Evangelho que tu nos anuncias no dia de hoje. Que a tua palavra seja percebida como é, como uma boa notícia. Que ela não desperte em nós medo, mas responsabilidade e esperança em dias melhores. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Feliz e santo domingo a você que está aqui conosco, acompanhando essa nossa live. Um abraço para Grimaldo de Jesus Sampaio, para Maria Dora, Deus te abençoe. Daci Sampaio, está aqui dando o seu bom dia. Muito obrigado, Dora, dizendo que é uma reflexão enriquecedora, obrigado. Que é isso, Bahia também entrou aqui, um abraço. Daci Sampaio, ela diz, precisamos ser pessoas que oram e vigilantes e, além disso, servidores da messe do Senhor. Exatamente isso. Elisa Camata também aqui, desejando um feliz domingo. Feliz domingo para você, Elisa, para todos nós. Gente querida, eu vou salvar a live aqui, depois, como você já sabe, vai lá, dá o seu clique, dá o seu joia, dá o seu legal, e depois a gente salva essa live, seja lá na nossa página do Facebook, no nosso canal do YouTube e na minha página pessoal do Facebook. Fiquem com Deus santo e feliz domingo.